Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no início do capítulo 8, nós já havíamos acabado o capítulo 7. E nós vamos iniciar o capítulo 8, nós vamos só ler o primeiro versículo, nós vamos fazer uma retrospectiva do que nós tivemos lendo e ouvindo no áudio anterior. Capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Então esse versículo aqui, ele nos coloca na situação de que o livro dos 7 selos, ele está todo aberto. O livro está totalmente aberto. O Cordeiro abriu o 7º selo e faz silêncio no céu. O céu todo para a adoração, para o louvor, para as ordens. O céu fica em silêncio por quase meia hora. E aqui é uma expectativa do que está para acontecer. Nós já tivemos nos selos a ira de Deus manifestada, e agora o céu todo aguarda em silêncio, esperando a sequência, o ato sequencial de Deus na manifestação da sua ira e do furor de Deus sendo lançado sobre a terra. E aí nós vamos ficar quase meia hora em silêncio, e nós vamos aproveitar que o céu está em silêncio e nós vamos fazer uma retrospectiva do que nós lemos no capítulo anterior e ouvimos no áudio. Então nós vimos que chegavam multidões e multidões, uma grande multidão que ninguém podia contar, chegando no céu, e eles chegam no céu, não chegam tristes, eles chegam cantando, trajando vestes brancas e com palmas na sua mão. E aí eu tinha falado, não, mas sempre que eu li, eu entendia que palmas é que eles estavam batendo palma. E aí eu expliquei que não era isso aí, que palmas são ramos de palmeiras. E aí nós temos uma situação, já para nós aproveitar que nós estamos fazendo uma retrospectiva. Se tu pegar 2 Crônicas, no capítulo 3, no verso 5, quando Salomão ele está construindo e ele está fazendo o templo, ele diz no 2 Crônicas 3:5, e a casa grande forrou com madeira de faia, então a revestiu com ouro fino e fez para ela palmas e cadeias. Então ele fez também palmas, então eram folhas de palmeiras, não era que ele fez palmas, batendo palma para casa. Então vem confirmar aquilo que eu tinha falado, fez palmas, e aqui eles estão com palmas nas mãos, e eles chegam cantando no céu. Então o que eu quero que nós possamos analisar um pouquinho, que tu pare um pouco antes de nós seguirmos, porque agora nós vamos ter, João vai ver 7 anjos recebendo 7 trombetas, e vai seguir a manifestação da ira de Deus sobre os homens e sobre a terra. Mas nós estamos aproveitando esse tempo de calmaria, de quase meia hora, para que a gente possa pensar um pouquinho. João, ele viu, e eu quero que tu pare um pouquinho, se tu puder, e pense. João viu a festa no céu, porque era chegando multidões e multidões, e como eu te falei, do grego, não é o que vieram, mas são os que estão vindo. Quer dizer, está chegando gente cantando, gente louvando, gente glorificando, com folhas de palmeiras nas suas mãos, reconhecendo o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus. Mas eu queria que tu agora, nós estamos ouvindo o que João viu, mas agora eu queria que tu parasse um pouco e visse o que João não viu, e tu imaginasse o que João não viu. Porque nós temos festa no céu, e a gente está com os olhos no céu. Lá no céu é festa. Festa, todo mundo chegando, festa, os anjos fazendo
glorificando, os que estão saindo da grande tribulação, louvando, cantando, todos felizes. Mas eu quero que tu imagine, e como que era nesse momento a terra? Se no céu a festa, e está chegando gente, está vindo gente, está vindo gente, na terra é uma carnificina. Na terra é um sofrimento e dor e choro e lágrima. Por quê? Se tem de todas as famílias, de todas as tribos, de todos os idiomas, todas as nações, as etnias, de todas os glossas, que é as línguas, de todas as tribos e de todas os povos, então é raça, é língua, é nação, tem gente morrendo em todos os países do mundo. Então é uma carnificina só, e de todas as famílias tem gente morrendo, não é morrendo, sendo mortas. E todos esses são mortos, e eles podem ser considerados que eles são intransigentes, eles são intolerantes. Esses cristãos aí, eles são loucos, porque é simples, é só simplesmente receber um sinal, eles não querem receber o sinal. É só receber um sinalzinho na testa ou na mão, que tu vai ver no capítulo 13 que o falso profeta, ele faz com que todos seja posto um sinal em todas as pessoas, pequenos, grandes, rico, pobre, livre, servo, todo mundo vai ter que receber esse sinal. E esses cristãos são intolerantes, eles não querem receber. E eles estão morrendo, e na terra as pessoas estão morrendo de bobo, que é simples, é só botar um sinalzinho. E eles não querem o sinal da besta. E olha só, toda a maravilha que está o planeta, tudo melhorou nesse governo mundial, as coisas estão melhores, e esses são loucos, estão morrendo de bobo. Então a família, a pressão da família para dizer, não, para aí, tu vai morrer, tu está morrendo, para aí, é só tu da nossa casa que não quer colocar esse sinal, que não quer receber um sinalzinho na testa. Então tu é um intolerante, é simples, tu quer ver o pai, a mãe feliz, quer ver os teus irmãos felizes, coloca um sinal. E vai ser uma pressão total. Então quem perseverar até o fim, seguir e enfrentar, vai ser salvo. Agora, quantos vão desistir diante da pressão da família, da pressão da mídia? Porque a mídia fazendo uma propaganda tremenda, e os cristãos sendo considerados loucos. Sou louco, isso é louco. Vai morrer de bobo, está sendo morto de bobo, porque é simples, nós estamos só pedindo para colocar um sinal, e quem sabe esse sinal é só para controle, é só para nós ter um melhor controle, é para distribuir melhor a renda, é para melhorar para todo mundo, e eles não querem, eles querem viver, querem viver de loucura, de fanatismo, isso são fanáticos. Porque esse sinal vai melhorar, vai melhorar a circulação do dinheiro, vai melhorar a distribuição de riqueza. Então, quer dizer, existe, na minha visão, uma propaganda fortíssima, né, para que todo mundo receba esse sinal, que vai melhorar e vai ser bom para todo mundo. Olha, não vai, até para a natureza nós vamos diminuir o gasto dele, até as árvores nós vamos parar de cortar, não vai precisar gastar tanto. Então, o que eu estou brincando é que a propaganda da vantagem desse sinal vai ser monstra. E na terra vai ser essa carnificina, porque vai morrer gente, se está enchendo o céu de almas salvas, a terra está se enchendo de sangue. A terra está sendo lavada de sangue, está vertendo sangue por tudo que é lado. Então na terra é uma carnificina. E se tu pegar no 13, no capítulo 13, diz que foi permitido, no versículo 7, aqui está falando do anticristo, foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então ele recebe o poder, entrega o poder para ele, e ele vence os santos. Por quê? Porque ele vai matar. E ele vai conseguir fazer com que muitos venham a negar ao Senhor Jesus Cristo.
muitos vão ser pressionados e vão abandonar, não vão conseguir perseverar. A pressão vai ser fortíssima. É pressão da mídia, é pressão do país, do estado, é pressão dos familiares, é pressão dos amigos. Todo mundo está feliz, todo mundo rindo. Se tu passar para cá, se tu passar para o nosso lado é só festa. Agora se tu ficar para aí tu tá morrendo porque tu quer. E como vai ser essa morte? Nós vemos ali no 7 que eles passaram fome, tiveram sede, sofreram com o sol e o calor. Mas no 20 vai explicar como é que eles foram mortos. Se tu pegar agora Apocalipse 20, diz assim: e vi tronos e assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqui tem uma explicação, aqui nós temos uma chave para nós entender. Se tu parar um pouquinho e refletir, eles morreram. Eles foram degolados, então é sangue vertendo para tudo que lá. Foram degolados. Aí tu tá esperando, tu vê um ser degolado, tu vê o outro. Tá chegando a tua vez e a tua família está dizendo: tu é o próximo, vem para cá, vem para cá. Tu salta fora. É pressão demais. Mas esses aqui, João está dizendo que viu a alma dos que foram degolados. E por que eles foram degolados? Pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, porque se aferraram à palavra de Deus, e ao testemunho de Jesus, que é a verdade. E eles não adoraram a besta nem a sua imagem. E eles não receberam o sinal. Então, por mais pressão da mídia, da família, tudo, eles não receberam o sinal. Tu lê bem claro que não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos. Então, quem não recebeu o sinal na testa, na mão, foi degolado. E é fila, e se chegou, se encheu o céu, e era uma grande multidão no céu, eu quero que tu entenda que na terra é uma grande multidão de degolado. Não é só nosso analisar o céu e ver só a festa. A gente tem que procurar ver a tristeza na terra, a dor de cada família. Olha, ele está morrendo. Cada família, se todas as tribos, cada clã, cada família tem salvo, na terra toda a família tem morto. Tem mãe chorando por filho. Tem filho chorando por mãe, tem filho chorando por pai, tem pai chorando por filho. Então, na terra é o pavor total. Na terra, eu quero que tu entenda que é um banho de sangue. E aqui nós temos uma coisa que eu queria tirar nós entrar numa particularidade. Eu já vi acontecer de pessoas agora com esses novos documentos que estão vindo, e tem documento vindo com chip e coisa, e aí já tem sempre uns: isso é do anticristo, isso é do anticristo, isso é da besta. Se tu receber até os documentos agora, os documentos, a minha identidade tem um chip da minha esposa, dos meus filhos, e todo documento hoje, as coisas estão vindo com chip. Só que aí a pessoa: isso é da besta. Não tem nada a ver. Primeiro, se tu pegar, depois nós vamos pegar o capítulo 13 bem certinho. Primeiro é feito, o anticristo, ele recebe o poder. Então nós não temos sobre um governo mundial. Primeiro, nós não estamos aqui com um falso profeta, não tem a imagem da besta. E esse sinal aqui é feito na testa ou na mão, não é em documento. Então sempre tem algum que, se emocionado, na boa intenção, diz: não, isso aí é do anticristo, isso aí é o sinal. Mas aqui, primeiro, nós não estamos na grande tribulação. O anticristo não surgiu ainda. O falso profeta não subiu da terra ainda. Não foi concedido, não foi criado a imagem da besta, não existe poder, não existe nada. E quando todo esse quebra-cabeça se montar, que tem que ser a grande tribulação, o anticristo governando, o falso profeta surgindo, a imagem da besta sendo feita,
Aí é que vai ser um sinal, e um sinal na testa ou na mão. Aqui diz na mão, se não me falha a memória, diz na mão direita ou na testa. Aí pode ser uma explicação, porque pode ser o cara não tem a mão direita. E aí ele vai ser marcado na testa, pode ser porque diz primeiro na mão. Primeiro na mão. Porque testa todo mundo tem, podia ser não, vou marcar todo mundo na testa e quebrou o galho. Mas ele diz que vai ser posto, se tu pegar 13 e 16, será posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então deve ser a opção, tu bota na mão direita. Agora não tem mão direita, é marcado na testa, porque testa todo mundo tem, então não precisava nem marcar ninguém na mão direita. Pode, estou dando uma hipótese, não estou dizendo que seja, mas simplesmente uma hipótese para ti poder raciocinar. Então, esses foram mortos. Então nós temos aqui os degolados. E eu quero que tu pense isso aí, porque hoje, muitas vezes, nós cristãos somos intolerantes, porque as pessoas, não, tu é intolerante, porque as pessoas querem nos colocar a goela abaixo, não, todas as religiões são boas, todas as religiões que falam em Deus é bom, e está voltada para Deus, e a gente, não, já tá bom, tá legal, não tá legal, isso é mentira. E aí, de vez em quando, a Bíblia é intolerante, não tolera engano. E nós cristãos não podemos, às vezes nós temos que também ser intolerantes para as coisas erradas. Então as pessoas estão servindo ao Deus que eles criaram, que eles fizeram, estão servindo ao que eles querem. Não observam a palavra de Deus e querem que todo mundo, não, está tudo legal, está tudo bem, não está legal, está tudo errado. Então nós estamos vendo aqui que quem se salvou na grande tribulação teve que ser intolerante. Não, eu sou intolerante, eu quero o Cristo, e eles morreram pelo testemunho de Jesus, que é a verdade, e pela palavra de Deus. Então se aferraram à palavra. Então isso é importante, que a gente faça essa retrospectiva e que tu analise esse quadro da terra. Quem sabe eu não tenho a capacidade de te mostrar tudo. E não tenho, mas tu podes até ter mais criatividade do que eu e imaginar e pensar sobre essa situação na terra. Nós estamos vendo o que João viu no céu, mas nós não estamos vendo o que está passando na terra, que é um banho de sangue e que é pressão de tudo que é lado, e te colocando como tu sendo, na realidade, tu é um marginal, porque tu não quer te enquadrar na lei. Se sair uma lei que é para fazer isso, tu não quer, tu é um marginal, tu é um fora da lei. E aí todo mundo vai aceitar que tu morra, por quê? Porque tu é um fora da lei, tu não quer aceitar algo que é simples, é só um sinalzinho na mão, adorar a besta, sinalzinho na testa, quem sabe se tu não tiver a mão direita, se tu perdeu a mão direita, um sinalzinho. E nesse momento tu vai ter que ser intolerante. Não, mas aí tu não quer ser intolerante, tu não quer te queimar com todo mundo. A gente não quer se queimar, aí a gente aceita. Então hoje é assim, você colocou goela abaixo da gente as coisas que são erradas diante de Deus. E aí, aqueles que chamam o certo errado e o errado é certo. Então Isaías falou daqueles que chamam mal bem e chamam o bem mal. E aí a gente tem que, não, a igreja não pode ser intolerante, a gente tem que aceitar o pecado. Não pode aceitar o pecado. Não tem como aceitar. Agora a gente ama o pecador. Então nós não somos loucos e ninguém é imbecil de não amar o pecador, mas agora aceitar o pecado nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. E hoje o mundo não tem que aceitar, e até é bonito. É bonito e se incentiva. Eu escutei uma história de um americano que ele imaginava que ele tinha na cabeça dele, deu um negócio dele que ele era um cachorro. E tu vê que tem pessoa para tudo. E aí eles, não, ele tinha vontade de comer ração, tinha vontade de ficar junto com os cachorros, de vez em quando dava umas aquadas. Então o que ele disse? Tia, eu sou um cachorro.
Eu sou um cachorro, e aí, de vez em quando saía a correr atrás dos carros, queria mijar nos pneus. Então, é claro que qualquer um vai dizer, não, para isso, é louco, ele está com problema mental, porque ele é um homem. Então aconteceu um caso raro. Mas se nós tivéssemos um monte de casos, todos dizem, não é comum, ele é um cachorro, e na realidade ele nasceu cachorro, mas num corpo de um homem, mas ele é um cachorro, não, a gente não aceita porque é errado. Agora, quando nós vemos a prostituição e o homossexualismo, aí todo mundo concorda, não é normal. Ele é assim, e aí todo mundo quer aceitar o que Deus não aceita. E não é que Deus não aceite o homossexual. Deus ama o homossexual e a igreja ama o homossexual. Agora a igreja não pode aceitar o homossexualismo como uma coisa normal e correta. Porque a Bíblia diz que não é correto, e não sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que isso é uma abominação diante de Deus, e que traz a ira de Deus sobre o homem. E aí tu vai ver lá os povos que habitavam em Canaã, eles tinham esses costumes, Deus, a terra vomitou eles, e tu pegar depois em Romanos, no capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 18, aí tu vai entender o que acontece, por que essa situação acontece. Agora, se a gente diz que isso é pecado, aí é intolerante. Então não tem nada a ver, o homossexual é uma pessoa, um ser humano, pecador, como eu, como tu, que a gente ama. E a igreja ama, e Jesus ama. Ninguém é homofóbico. Agora, dizer que a gente tem que aceitar o homossexualismo como uma conduta normal é a mesma coisa que aceitar o cara lá que achava que era cachorro. Não, ele é cachorro, então deixa. Não é cachorro, ele é um homem. E o homossexual, ele é um homem ou ele é uma mulher, não tem outra situação. Mas você coloca a goela abaixo, e aí todo mundo tem que aceitar e dizer que é correto, e diante a Bíblia diz que não é. Não estou dizendo, eu não sou dono da verdade, mas a Bíblia diz, tu pegar Romanos 1, tu vai ver que a Bíblia condena. Mas o mundo diz que isso é normal, e que é assim, e que a pessoa é assim. Mas nós somos assim porque nós somos pecadores. Então, essa é a situação que muitas vezes nós queremos ser tolerantes, e aí nós transigimos com o pecado. Então, amar o homem, o ser humano, é uma coisa, e amar o pecado é outra. Então, nós temos que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Essa é a nossa situação. E aqui eu vou aproveitar, já que eu estou fazendo um gancho aqui grande, eu vou aproveitar para te colocar uma coisa que eu posso estar equivocado. Mas é interessante também, porque eu não sei se sou eu que vejo isso e eu estou sendo intransigente e até intolerante nesse ponto. Mas tem uma coisa que é interessante aqui, que eu gosto de debater nos meus áudios, porque é um prazer que eu tenho de atacar essa situação. E tomara que eu esteja errado no que eu estou dizendo. Mas no capítulo 12, no verso 11, diz assim: e eles venceram. E eles o venceram, quer dizer, venceram o diabo, tu vai ver no contexto, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E aqui cai uma coisa que tomara que eu esteja equivocado no que eu estou dizendo, mas eu bato sempre o amar a si mesmo, o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo, que é amar a si mesmo, se querer. Agora, esses aqui que venceram o inimigo, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, pelo testemunho que deram. Mas o que eu iria bater aqui é: não amaram as suas vidas. E hoje a gente é ensinado a amar a nossa vida. Tem que amar a sua vida. Tu tem que te amar. Primeiro de tudo é tu te amar. Tu tem que te sentir bem contigo mesmo, tu tem que estar bem. E tu tem que te amar. Para começar bem, tu tem que amar a ti mesmo. E aqui diz: não amar as suas vidas até a morte.
mesmo diante da morte. Quem sabe ali eu vou bater nessa degola. Para aí, tu pode ser feliz, para que tu vai morrer? Tu tem que te amar um pouco, tu tem que ter um pouco de amor por ti mesmo. Do que tu tá pegando essa religião, tu tá morrendo por uma loucura, tu tem que te amar um pouco, tu tem que ter um amor próprio. Mas diz que esses aqui não amaram as suas vidas até a morte, mesmo diante da morte eles não se amaram. Porque se eles se amam, na minha visão, eles podem me achar que eu sou intransigente, intolerante, pode me chamar, eu aceito e assumo. Porque se eles amarem as suas vidas, eles não morrem. Mas porque eu vou morrer, eu vou me amar. E se eu me amo, eu não vou morrer por qualquer coisa. Se eu me amo, eu sou o mais importante de tudo e eu vou morrer. Não vou morrer. Agora diz que eles não amaram as suas vidas até a morte. Mas o que está se ensinando hoje, não, tu tem que te amar. Te amar, te amar, te amar. E ninguém está correndo perigo de morte. É só tu tem que te amar a ti mesmo, amar a tua vida. E eu gosto de pegar isso aqui porque eu vou pegar primeiro, segundo, se não me falha a memória, 2 Timóteo, só para te ter uma noção que eu não estou batendo nas coisas erradas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, quer dizer, tempos difíceis nos últimos dias, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, a mães, ingratos, profanos, e aí segue, sem afeto natural, mas vai haver, aqui está dizendo tudo que é classe ruim, homens amantes de si mesmo. Agora esses que se salvaram na grande tribulação, eles não amaram a sua vida até a morte, mesmo dia da morte não se amaram. E aqui nós vamos Paulo dizendo, ó, amantes de si mesmo. E é o que está se ensinando hoje. Tem que te amar a ti mesmo. E aí eu vou pegar um texto agora e não quero, eu acho, eu não gosto quando as pessoas pegam um texto e forçam o texto a dizer o que eles querem. Tem muitos casos, eu já vi as pessoas forçando a Bíblia a dizer o que a Bíblia não diz. E eu não gosto disso, então eu vou colocar uma situação e vou colocar o que eu penso, mas não quero forçar que a Bíblia diga o que ela não está dizendo e eu forçar o que eu penso aqui. Eu vou só te mostrar. Pega Mateus no capítulo 16, no versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus começou a mostrar aos discípulos que isso é o que convém, é o que está determinado pelo Pai, é o que o Pai determinou antes da fundação do mundo, que ele tinha que ir a Jerusalém, padecer muitas coisas e ser morto. E aí no 22 diz, e Pedro tomando-o de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E aqui eu vou dizer o que eu penso quando eu leio esse texto aqui, e eu posso estar tremendamente equivocado, e eu não quero colocar na boca de Deus o que Deus não está dizendo. Mas quando Jesus começa a contar o que vai acontecer, e é sofrimento, e é dor, e aí Pedro, numa boa intenção, garanto, ele chama Jesus, toma Jesus de parte, e aí repreende Jesus, começa a repreender, ele começou a repreendê-lo. Então Pedro chega ali e repreende Jesus, e aí o que ele chama Jesus? Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E aí eu vejo aqui, quem sabe eu estou bloqueando, vou dizer assim, ele diz assim, que isso? Tem que pensar um pouco em ti, para de pensar um pouco nos outros, tem compaixão, tem um pouco de dó de ti mesmo, para aí. Não é assim, não vai acontecer, de modo nenhum vai acontecer isso contigo, nem de maneira nenhuma.
Aí, para aí, tu tem que para um pouco só de pensar nos outros, veio aqui, tu quer salvar os outros, ninguém não é assim as coisas. Então eu vejo dessa forma, quando eu vejo Pedro aqui, tem compaixão, dizer, te amo um pouco mais, para aí, tem compaixão de ti, tem dó de ti mesmo, para aí, tu não vai passar isso aí, que isso? E aqui, na minha humilde visão, e que sabe, seja uma visão totalmente equivocada, e peço que Deus tenha misericórdia, mas eu vejo Pedro dizendo, te amo um pouquinho, tu para aí. Quantas vezes tu é chamado, para de pensar nos outros um pouco, tu tem que pensar um pouco em ti. Tu vive só pensando nos teus filhos, tu fica pensando nos outros, quer servir os outros, para aí tu deixa isso aí um pouco, tu tem que pensar um pouco em ti. Abandona os outros. Eu e a minha muito mais a minha esposa, mas eu também sou chamado a atenção pelos meus filhos, para aí, vocês têm que pensar em vocês. Vocês estão só pensando nos filhos, vocês têm que pensar mais em vocês só pensam nos filhos, mas é impossível para um pai, se tu é pai, tu sabe, e muito menos para uma mãe. Se para um pai pode até nem dar bola para o filho, mas uma mãe ser feliz quando vê uns filhos passando mal, não existe. Não existe mãe que esqueça. Jesus é na sua palavra e ele nos ensina. Eu não vou pegar o texto agora porque vai ficar muito longo o áudio, mas diz assim, ó, no Velho Testamento tem uma passagem que se pode a mãe esquecer do filho que gerou, mas Deus diz assim, ainda que uma mãe esqueça do filho, eu não vou me esquecer de ti. Mas Deus pega o amor de uma mãe e diz assim, pode uma mãe esquecer, uma mãe não esquece. Minha esposa que vive em volta de 4 filhos, que nenhum é criança. O nosso mimoso pequeno tem 24 anos. E tem 24 anos, e o menorzinho, e é mimoso da mãe. Agora Jesus, na sua palavra, diz, pode uma mãe esquecer, e está dizendo já uma coisa impossível. Mas ainda que a mãe esqueça, o Senhor diz que não esquece de nós. Então pense em ti mesmo. Para aí, o teu problema é que tu está pensando demais nos outros, tu tem que pensar mais em ti. E aí sabe o que Jesus disse para Pedro, pobre Pedro? Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás, que me serve, por quê? Porque primeiro tu não compreende as coisas que são de Deus. Então tem muita gente no mundo nos colocando que a gente está errado porque eles não compreendem as coisas de Deus. Não, tu não pode pensar assim. E quanta coisa do mundo tem entrado na meio da igreja. As coisas do mundo penetrando na igreja e nós aceitamos. Só que o mundo não compreende as coisas de Deus. Compreende só as coisas dos homens. Então esse aí para aí. Não compreende que esses que morreram, eles não amaram as suas vidas. E o que eles amaram? Vamos lá para a palavra de Deus de novo, para Apocalipse. Por que eles morreram? Vamos lá bater. Não amaram as suas vidas, não receberam o sinal. Não amaram as suas vidas até a morte, não receberam o sinal da besta, não adoraram a besta. Mas por que eles morreram? Aí nós vamos ter uma explicação também aqui. Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Por que foram mortos? Por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então eles não amaram as suas vidas, eles morreram por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O testemunho que deram era testemunhar que Jesus era o Senhor. Então, essa é a diferença agora. O mundo não entende as coisas que são de Deus. Então, esses aqui para o mundo, na terra, eles morreram de bobo, mas no céu chegaram com glória. Com o céu chegaram revestidos de glória, recebendo coroa de vencedores e vão reinar com Cristo. Se tu pegar em Apocalipse 19. Ou 20, não me falha a memória, não vou abrir agora para nós não nos tornarmos demorados. Eu acredito que seja o 20, eu já tinha fechado a Bíblia para nós fechar a hora, mas vou abrir aqui de novo para nós só matar para eu não ter passado uma informação errada. Eu acredito que seja 20, tenho quase certeza.
no 20, no 4 tu vai ver que eles vão reinar, vão viver e vão reinar com Cristo. Então, por quê? Porque não amaram as suas vidas. Agora, o que tu quer? Tu está recebendo uma mensagem que tu tem que amar a tua vida. Te ama, te ama, te ama. E o que diz? Morrer por amor à palavra de Deus. E por amor do testemunho que deram. Então, nós temos que amar a palavra de Deus. Amar o testemunho que nós estamos dando do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a diferença. Eu aproveitei essa quase meia hora do céu para nós falar aqui no áudio. E eu passei, o céu já terminou o silêncio no céu, porque eu passei, o áudio já passou de 35 minutos, então eu extrapolei as meia hora, porque era quase meia hora, mas nós precisávamos conversar um pouco. E me perdoa se porventura eu não estou dizendo que eu estou certo, sabe? Eu esteja sendo intolerante demais e estou colocando coisa que Deus não pensa, mas eu quero que tu reflita e de repente tu tenha uma ideia e um pensamento até bem melhor e mais lúcido do que o meu. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Nós aproveitamos, Senhor, essa quase meia hora de suspense no céu. De suspense para ver as coisas que vão continuar a acontecer e a manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo todo o livro aberto e seguindo a manifestação da glória do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua grande vitória. E nós queremos, Senhor, continuar no próximo áudio, Senhor, a partir do versículo 2, porque já aproveitamos essa meia hora, quase meia hora, para conversar, e pedimos que a tua bênção esteja sobre a nossa vida e que o teu Espírito Santo continue nos guiando, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da Pai Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.